Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Isaías. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um bom sábado. Graças a Deus. Nessa oportunidade aqui, meus irmãos, eu quero estar comentando, na verdade, fazendo um convite para você comparecer na Escola Bíblica Dominical. Nossa Escola Bíblica Dominical, que ocorre todo domingo. Aí na sua cidade, aí no estado que você mora, tem uma Assembleia de Deus e a Escola Bíblica Dominical é na parte da manhã. Geralmente é na parte da manhã. Aqui onde eu moro é a partir das 9 horas. Tem lugar que é a partir das 8, mas não perca. Não perca a Escola Bíblica Dominical. O que é a Escola Bíblica Dominical? Ela nada mais é do que um ensino teológico gratuito. Um ensino bíblico gratuito que é para todos. Todo tem acesso. Tem toda a faixa etária. Tem classe de criança, classe de jovem, classe de adolescente, classe adulto, classe de senhor, classe de senhora. E tem a igreja também que tem discipulado. E é muito importante você ajudar o seu superintendente, seu pastor, seu dirigente nesse trabalho. É um trabalho ao qual o Senhor se agrada. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estarei. E o Senhor ele se faz presente onde tem 2 ou 3 ali falando no nome dele, tentando, buscando o conhecimento da palavra. A palavra de Deus ela é bem simples de se entender. Basta ter bom senso e humildade para se compreender qual é a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Amém? A lição de amanhã, domingo no caso, né? É a lição de número 4. Ela tem como tema, quando se vai a glória de Deus? Quando se vai a glória de Deus? O textuário diz assim, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Verdade prática diz assim, Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 3. Capítulo 10, versículo 4 e 18, 19, capítulo 11, 22 e 25. Esse ensino, ele tem como tema a justiça divina. É o tema do trimestre, na verdade. E está no livro de Ezequiel. Quem foi Ezequiel? Ezequiel foi um profeta dos tempos do exílio, quando Nabucodonosor levou o povo de Judá para a Babilônia, na segunda leva. As suas deportações foram causadas em três momentos. Primeira foi quando Nabucodonosor ele consegue tomar Jerusalém, primeira vez, quando ele se levanta, quando ele ainda não era o imperador, quem era o rei aí nessa época que Nabucodonosor invadiu a primeira vez Jerusalém era o pai dele. O pai dele era o imperador. Aí, consequentemente, depois que o pai dele faleceu, ele assumiu o trono. Aí teve mais 2. A segunda leva, a primeira leva foi levada os príncipes de Judá, assim como Daniel e os outros magistrados, né? A elite, na verdade, de Judá foi da primeira leva. Na segunda leva foi Ezequiel. E na terceira foi a destruição do templo, da cidade, e levado o restante. Ok? Então aqui nessa lição está falando quando se vai a glória de Deus. Antes de Nabucodonosor destruir a cidade, o Senhor ele já estava revelando que havia a justiça, o juízo de Deus sobre a cidade de Jerusalém. E Ezequiel foi levantado lá na Babilônia com o objetivo para ser atalaia lá para o povo, para estar alertando o povo a não se contaminar, a ter esperança, a ter fé em Deus, que Deus ia tirar eles de lá, ia fazer eles subir de novo para a terra deles, mas no tempo certo, no tempo de Deus. Então ele tinha esse objetivo de ser um atalaia, de ser um anunciador, de ser um vigia, um guarda, anunciando a vontade de Deus, sendo um servo de Deus ali no meio do povo, ali às margens do rio Quebar, na cidade de Tel Abib, na Babilônia, que hoje é o Iraque. E Ezequiel, que significa Deus fortalece, ele era da família de Arão, do tronco de Arão, irmão de Moisés, ele era um sacerdote. Ele foi para a Babilônia com 25 anos
e depois de 5 anos já lá no cativeiro, lá na Babilônia, ele assumiu o posto de sacerdote, de profeta. Com 30 anos começou seu ministério. Só lembrando que ele não vivia lá como escravo, ele não vivia assim, tipo, escravizado, acorrentado, fazendo serviço forçado, não, eles tinham a vida deles lá. A Bíblia diz que Ezequiel tinha até a casa própria dele lá. E ele era um homem muito conceituado, que até os anciãos iam na casa dele escutar ele falar. Ouvia ele, né? Eles ouviam o Ezequiel. E nessa lição nós vamos falar, o primeiro tópico vai dizer sobre a glória de Deus. O que era essa glória de Deus? Essa glória de Deus que tanto se falava naquela época. A palavra Shekinah é bíblico, não é? A palavra Shekinah que hoje muitos hinos, né? Também eles colocam essa palavra. Essa palavra aqui, só para adiantar para os irmãos, ela não é bíblica, essa palavra Shekinah. Essa palavra Shekinah foi tirada do Talmud. Talmud é um livro, é uma literatura judaica antiga que tem até muita superstição. Tem muitas coisas ali no Talmud que não está na Bíblia. Então essa palavra Shekinah, porém, ela tem um significado de glória, né? De presença, de glória. E eles dizem que a glória de Deus nunca ia se afastar de Jerusalém. Eles dizem até que a glória de Deus está ali no Muro da Lamentação. O Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, é uma parte inferior do templo, na parte traseira do templo. A única coisa que sobrou foi um pedaço do muro, né? Do muro de trás do templo, que sobrou de todos esses processos de destruição. Todo o processo de destruição feito pelos romanos. E ali eles fazem suas orações, eles têm ali como um lugar sagrado para a sua religião judaica. Ok? E segundo tópico vai dizer sobre a retirada da glória de Deus, como foi essa retirada, se foi de uma vez, foi instantânea, ou foi gradativamente, teve estágio dessa retirada, como foi essa retirada da glória de Deus. Vai falar dos querubins, os querubins eles não têm uma aparência agradável, né? Como às vezes a pessoa pensa que é um querubim tem, né? É uma aparência muito estranha. Isso aí também nós vamos saber. É bom o professor ele saber que significado tem as 4 cabeças do querubim. Porque a Bíblia diz que tinha 4 querubins, cada um tinha 4 rostos. Um rosto era de boi, outro era de leão, um era de águia e um era de homem. Então era 4 querubins com essa aparência. 2 asas cobriam o corpo deles, uma asa ficava voando. Então, esses querubins aí também têm um significado dentro da lição. As rodas que ficavam ao lado deles também girando, né? Parecia ser uma dentro da outra. Mas na verdade eram 4 rodas, mas essas rodas parecia que tinha mais outras dentro delas, girando, rodando. Uns teólogos dizem que isso era a máquina de guerra de Deus. E outros dizem que simbolizava a presença de Deus, e as rodas tinham olhos nela, tinha olho, né? Querendo dizer que tudo está descoberto diante de Deus, tudo está às vistas, ok? Segundo ponto. O terceiro tópico diz sobre o segundo templo. Quando Nabucodonosor destruiu o primeiro templo, que passou 70 anos e o povo de Israel volta para a sua terra, quando o rei o rei Ciro, né, liberta o povo, manda eles voltar, ele reconstrói outro templo. No tempo de Neemias, Esdras, o próprio Ageu, os homens que edificaram o segundo templo, né, Zorobabel, que edificaram o segundo templo. Porém, esse segundo templo ele foi reformado por Herodes o Grande, no Novo Testamento, que até os próprios apóstolos ficaram impressionados, né, com a obra, a imponência do prédio. E o Senhor Jesus disse, não vai ficar aqui sobre pedra que não seja derrubado. Já Jesus já apontando para ele que ele era o segundo templo, que ele era a verdadeira presença, ele era o verdadeiro templo de Deus. Muito importante, muito interessante. Que no tópico 4 vai falar sobre o Senhor Jesus e o templo. Quem era maior? O templo de Herodes
ou o próprio Cristo? Onde devemos adorar? Se é lá em Jerusalém? Ou tem aquela palavra que a mulher samaritana falou, onde devemos adorar então? E ele disse naquela palavra maravilhosa, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tudo isso é importante o cristão, crente evangélico, saber desses temas, desses assuntos que clareia a mente, que nos clareia, que nos norteia o nosso caminho sobre esses assuntos maravilhosos. A presença de Deus hoje, ela pode ser entristecida, ela pode ser tirada do templo, ela pode se afastar do templo. Isso nós vamos saber na Escola Bíblica Dominical amanhã. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima. Paz do Senhor.